Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de mensagens, né? A palavra de Deus, mensagem que edifica, né? E eu vou estar lendo aqui hoje, que acontece no dia a dia, por isso que tem a passagem que fala que a gente tem que vigiar e orar para que não caia em tentação. Quando Jesus ele foi enviado no deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, então Jesus o tempo todo, dentro da sua dificuldade, que era estar 40 dias, 40 noites sem comer nada, sem beber nada, e teve fome, como a palavra de Deus ainda diz, ele teve fome ainda, né? Uma fraqueza humana, uma necessidade essencial, era essencial Jesus se alimentar, né? Uma necessidade humana, até porque ele estava vestido de forma humana, né? Mesmo sendo filho de Deus. Aí diz assim, vamos para a gente poder estar entendendo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E porém respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, né, o diabo se apresentou a Jesus ali no deserto, num momento difícil, né? O deserto não é confortável, né? É um lugar de muita dificuldade, né? E Jesus se consagrando, né, dentro do seu propósito, para a sua missão, né? No seu ministério, e o diabo se apresentou ali, dentro daquela necessidade de que era Jesus precisava se alimentar, estava cansado, com fome, né? E o diabo disse: se ele é filho de Deus, né? Se és tu, filho de Deus, mandas que essas pedras se tornem pães. Então Jesus estava com fome, precisando se alimentar, né? Então, como Jesus era poderoso, e o diabo sabendo disso, fala, como se falasse, você não é poderoso, então por que você está passando por isso se você tem necessidade? Só você transformar essa pedra em pães. Aqui não tem nada, no deserto não tem nada aqui dentro. Mas você pode pegar uma pedra dessa e apresentar a Deus e fazer ela se transformar em pães. Aí Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E muitas vezes, né, a pessoa está ali firme com Deus, inicia sua caminhada de fé ali com Deus. De repente ela arruma um trabalho ou monta um próprio negócio, começa a prosperar. E ela passa a ter o seu tempo ali comprometido com o trabalho, não tem mais tempo para nada. Ela não tem tempo mais para as coisas de Deus, né? Ela que lia a palavra de Deus, não está mais lendo mais. Ela que fazia o seu jejum, não faz mais. Ela que fazia as suas orações, as suas buscas do Espírito Santo, não está fazendo mais. Ela que alimentava das coisas de Deus, não se alimenta mais. Ela que fugia da aparência do mal, hoje em dia não foge mais. E acaba acontecendo, a pessoa fica tão presa no trabalho, ali no mundo material, que ela vai distanciando do mundo espiritual, das coisas de Deus, ela vai se afastando sem ela perceber. E ela que vivia uma vida de oração, hoje não passa a não ter mais, vai reduzindo. Ela vai fazendo aquelas orações de chama gato, né?
aquela oração religiosa por descargo de consciência, que sabe que tem que orar, mas não tem aquela fé mais pra, né, nas suas orações, mas não lê mais a palavra de Deus, não tem aquela sede mais para ler a palavra de Deus. Então ela fica ali presa nas coisas material. Então o diabo transportou a cidade e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a respeito, tomará nas mãos para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, prostrado, e me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, só ele servirá. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Pelo fato de Jesus não ter cedido às propostas de Satanás, às sugestões de Satanás, no final de toda essa tentação veio quem? Veio os anjos e serviram. Ou seja, veio os anjos e abençoou Jesus, capacitou Jesus. E o que acontece com a gente? Se a gente passa pelo deserto, suporta esse deserto, e se suportar o deserto, não é sozinho. Jesus estava com ele, tinha o Espírito Santo. Quem estava com Jesus era o Espírito Santo. Quando Jesus se batizou, imediatamente quem desceu sobre Jesus foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Para ele passar por tudo isso que ele passou, para ele ser preparado, vencer as tentações e depois os anjos o servir, né? Preparar, capacitá-lo para a missão dele, né? Para o ministério dele. E assim é o que acontece com a gente, né? A gente passa um momento de dificuldade ali, de luta, de deserto, para uma preparação para aquilo que a gente quer, seja para o campo espiritual, né? Isso vai fazer parte. O mundo espiritual nunca pode estar de fora. Tem que estar sempre em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas, né? Então depois que vai vir a parte material, trabalho, vai vir família, vai vir as demais áreas, né? Então, Jesus, o tempo todo, foi tentado pelo diabo pela palavra. Assim como a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, então a dúvida também, de ouvir coisas e pessoas, ouvir a voz do diabo, né? De ouvir pessoas que não tem nada a ver com a fé, ou pessoas que um dia até estiveram no meio da fé e se corromperam, né? Se deixaram se levar aí pelo diabo, né? Igual o diabo queria que Jesus fosse, que Jesus tivesse sido levado também, caído na tentação, né? E ele transportou. Então, muitas vezes o diabo ele quer transportar a gente, né, para aquela situação. O tempo todo a gente tem sugestões de ser transportado. Aonde que vem esse transporte? É na mente, né? É na mente as sugestões que o diabo vem para querer colocar na cabeça da gente. Querer que a gente faça escolhas que não sejam escolhas de Deus, da vontade de Deus. Eu já vi muitos falar que o diabo pegou Jesus no colo e transportou. Isso é figura de linguagem, né? Isso não é literal, né? Quer dizer que pegou mesmo exatamente no colo e transportou. Isso quer dizer o transporte da mente, porque a mente você pode chegar onde você quiser com o seu pensamento. Você pode imaginar que você está lá nos Estados Unidos, em outro
continente, né? Você pode estar imaginando, fazendo outras coisas sem você estar lá presente. Mas são apenas imaginações, né? São apenas imaginações que podem se concretizar, se materializar, se você permitir. Assim como tem uma passagem que fala, assim como no livro de Provérbios, assim como imagina a sua alma, ele é. Então, assim como a gente imagina que Deus é grande, então Deus vai ser grande na nossa vida. Assim como a gente imagina que Deus é poderoso, Deus vai ser poderoso na nossa vida. Assim como nós imaginamos que Deus pode mudar toda e qualquer situação adversa, então Deus vai mudar toda e qualquer situação adversa. Então, é por isso que a gente tem que se consagrar, temos que cada vez mais se apegar com as coisas de Deus, né? Por isso que tem umas passagens que falam, pensar nas coisas do alto e não nas de baixo. Então é isso, pessoal. Essa foi a mensagem de hoje. Deus abençoe a todos. Até o próximo.